Olá, olá, povo do meu condomínio. Mais um Siga-me Cast, mais um programa riquíssimo para você que vive o universo condominial. E hoje, em especial, viemos trazer temas super relevantes, principalmente quem nunca passou por um transtorno dentro do seu condomínio, Natal com suas chuvas, muito condomínio alagado, é muro caindo, é coisa acontecendo. E tudo isso, você que vive o condomínio, você precisa estar respaldado, você precisa ter um suporte, precisa ter alguém que possa fazer suas garantias, possa estar trabalhando com você, né? E hoje a gente veio trazer um tema que vai falar sobre isso. Hoje eu tenho ao meu lado uma entrevistada que sabe tudo sobre seguros. Já tem 27 anos como visão técnica, trabalha há 18 anos com seguros, né? Seguro patrimonial, seguro residencial. É uma pessoa que entende tudo sobre seguros. Então não tem coisa melhor do que você estar respaldado caso aconteça algum problema dentro do seu condomínio. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação, Geovânia. Muito obrigado, tá? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Diego, pelo convite e obrigada por dizer que eu sei tudo. A gente nunca sabe tudo. É verdade. Cada dia é um aprendizado, né? Mas com o tempo, com a experiência, a gente vai adquirindo uma certa bagagem, né? E é bom partilhar, principalmente nesse momento crítico, que chuva é muito bom, mas tem suas questões, né? Então, hoje a gente vem abordar tema super importante, que é o seguro do condomínio. Para quem está nos acompanhando, eles entendam sobre a importância de você ter um seguro, ser bem analisado, ele ser muito bem feito, porque se não for bem feito, o sinistro vai acontecer, porque o seguro é feito para que, se acontecer sinistro, você tenha todo o respaldo, né? Você tenha ali o suporte da seguradora. E se esse seguro não for muito bem feito, vai dar problema, vai ter dor de cabeça. E a importância, Geovânia, do seguro para o condomínio, ela é gigantesca. Ainda existem pessoas que acreditam que não seja importante, primeiro que é obrigatório, né? Infelizmente, Diego, o seguro é obrigatório, não sou eu que estou dizendo, é o Código Civil, tá? Mas tem síndicos que ainda não sei se é por questão de não saber que ele é obrigatório, fica dando margem ao azar, né? Porque sinistro seguro a gente faz para não utilizar, mas num eventual sinistro, está ali para dar o suporte. Claro, claro. E a gente tem em chuvas, né, nessas grandes chuvas, onde acontece bastante sinistro, numa situação em que o condomínio não tem seguro. Sim. Quais são as responsabilidades desse condomínio para, no caso, esse tipo de acidente? O muro tombou, caiu por cima do carro, o condomínio tem que pagar tudo? Como é que funciona? Em relação ao muro, ele teria que se responsabilizar de qualquer forma. Tendo o seguro, vai para análise. Tá? Porque muro entraria na cobertura de desmoronamento, que tem suas coberturas e exclusões. Exclusões, erro de projeto, se o muro não tem aquelas colunas de sustentação. A seguradora vai analisar também, porque eventos da natureza pode excluir. Em relação aos veículos, danos causados por enchente, volumes d'água, algum dano de eventos da natureza é risco excluído. Mesmo que tivesse seguro, porque seria o quê? A responsabilidade civil, danos a terceiros. Em relação, eu sou o morador e o muro caiu e eu fico com prejuízo. Quem vai cobrir, se meu carro tiver seguro, é o meu seguro. Senão, eu fico com prejuízo? Exatamente. Nesses casos de acidentes que aconteceu no condomínio, né? Na realidade do condomínio sem o seguro, quem fica o prejuízo, como você falou, para o condomínio, né? Se não tiver seguro, do muro. Sim. Os carros é a critério dos moradores, não, o condomínio não cobre. Já na situação em que o condomínio ele tem seguro, depende muito de seguradora para seguradora, né? Isso como é que funciona? Para o muro vai para análise, né? A gente abre o sinistro, relatando os fatos, né? Porque segura um contrato de boa-fé. A gente tem que dizer como aconteceu e a seguradora vai analisar. Tá. Eu, como síndico, como é que eu posso analisar bem a contratação do seguro? Porque, como acontece no carro,
se você não fizer uma boa análise e entender todas as coberturas, no caso de sinistro, a gente acaba se frustrando e perdendo a garantia do seguro. Como é que eu posso fazer uma boa análise? Eu posso entender que aquele seguro vai me cobrir bem e que, de fato, eu estou respaldado. Nas minhas consultorias, eu tento colocar as possibilidades que existem no eventual sinistro. Às vezes, os síndicos entendem, Giovânia, pode fazer, e às vezes a gente orienta e por questão financeira, porque os condomínios sempre ficam naquele limite e não querem fazer as atualizações, colocar todas as coberturas orientadas, ou então com valor reduzido, né? Sim. Mas o que é que eu falo? Se não tendo sinistro, a situação já está complicada, imagine Entendo. se acontecer e não colocar um valor que dê esse suporte. Então, dentro dessa realidade, vem a importância, pelo que eu entendi, da manutenção, né? Para que o seguro, se aconteça um problema, nessa situação do muro, o muro caiu. Se tivesse sido feita as manutenções, o seguro cobre. Essa é uma realidade que vai ser analisada pela seguradora. Como é que funciona isso? Essa importância da manutenção? Isso é um ponto importante. Não só para essa questão do muro, mas manutenção preventiva é sempre imprescindível. Por quê? Nas condições gerais, existem as coberturas e as exclusões. Uma das exclusões pode ser essa. Pela falta de manutenção. Pela falta de manutenção. Desgaste natural pelo tempo de uso. A gente, principalmente aqui em Natal, a gente está no litoral. Existe aquela maresia, a oxidação, né? Então, a seguradora pode ficar no direito de negar um sinistro se faltar essa manutenção. Em relação ao muro, existem umas exclusões. Erro de projeto, se o muro não tiver aquelas colunas de sustentação e alguns fatores externos, né, como eventos da natureza. E daí, nesse ponto, eu acredito que as pessoas que fazem a manutenção eles precisam ser especializadas e ter toda a documentação. É isso. Como é que funciona a questão do acompanhamento? Se eu contrato o seu José Pedreiro para ele fazer ali minha viga de sustentação. Aconteceu um sinistro, a seguradora cobra o que o seu José Pedreiro fez, contando com manutenção, ou não? Precisa ser um profissional habilitado? A questão não é nem aí a seguradora, é a responsabilidade do síndico, porque às vezes o barato sai caro, né? Você faz com uma pessoa não habilitada, sem estar de acordo com as normas técnicas. Sim. Pode causar um prejuízo. Eu tive uma situação, eu não sei como é que foi feita lá, mas acho que foi em Fortaleza. Houve a queda de um edifício que, inclusive, ceifou a vida da síndica. Olha aí. É muito complicado. A análise da seguradora sobre a manutenção é sobre o profissional habilitado ou pode ser qualquer tipo de profissional sendo feita ali? Como é que funciona? A análise da seguradora nas manutenções. Não é que ela vai analisar quem fez. Sim. Tá? Houve o sinistro. Tá. Né? Ela vai fazer a análise daquele sinistro. Tá? O que é que eu estou falando? Fazer as manutenções preventivas com profissionais habilitados para evitar prejuízos futuros. Por quê? Quando é um profissional habilitado, ele sabe as regras, ele sabe as normas e dificilmente vai fazer algo... Exatamente. Então, o que vem mais uma vez é a importância da manutenção para que não aconteça sinistro. Tem sinistros que podem ser prevenidos, né, com a manutenção e tem outros que não, que são causas de natureza, que são acidentes mesmo, em que possa fugir. Então, para que o pessoal de casa consiga entender melhor, existe a seguradora, ela faz um acompanhamento dessa manutenção ou não? Ela vai lá ver se aconteceu o problema, faz a análise se vai cobrir ou não. Ou se a manutenção preventiva, ela pesa no suporte da seguradora? Quando a gente transmite um seguro, a gente faz a cotação, a proposta, gera para emitir essa pólice, o contrato definitivo, Sim. com vigência geralmente de 1 ano. Sim. A seguradora ela tem 15 dias para aceitar aquele risco ou não. Isso é um prazo, SUSEP, né? Estipulado pela SUSEP, Sim. Superintendência dos Seguros Privados. Então, naqueles 15 dias, ela tem o direito de ir analisar esse risco,
esse prédio, no caso, como a gente está falando, se as normas de segurança estão em dia, extintor, hidrante, porta corta-fogo, se não tem nenhuma fiação aparente, se não tem algum dano de desplacamento. A gente teve um evento recente num condomínio, todo organizado, tudo ok, e houve um desplacamento aleatório. Graças a Deus não machucou ninguém, mas caiu sobre um veículo. E a gente pagou normal. Se esse condomínio não tivesse feito a manutenção, porque às vezes a gente não passa e vê um prédio todo como se fosse banguelinho, né? Os partilhamentos caindo, ali está escrito. Pode acontecer. Então, se houver um caso desse, a seguradora pode entender que houve a negligência do síndico. Sim, sim. Entendeu? No caso desse condomínio, a cobertura foi feita porque as manutenções estavam em dia e estava tudo organizado. Foi um evento, foi uma eventualidade. Isso. Tá? Porque seguro é assim, está tudo ok e um imprevisto pode acontecer. Isso, né? Isso. Agora, há prédios, há condomínios que a gente vê o reboco, o pastilhamento, aquilo ali, a gente chama agravar o risco. Aí pode ser que, nesse período da inspeção, né? Se verifique isso que não, por exemplo, renovou o seguro, né? Sim. Estava tudo ok. Aí, nesse período, nesse espaço que não foi feita a inspeção, né? Aconteceu isso. O reboco ficou caindo e o síndico não tomou a providência. Sim. Quando, no eventual sinistro, né, a seguradora vai fazer a análise de risco. Né? A análise do sinistro. Sim. Aí ele pode entender que o síndico relaxou, foi negligente. Entendi. Então, pessoal, então tudo vai para análise. Tudo vai para análise. Essa é mais uma vez se entender a importância da manutenção, que ela tem que ser feita de forma imprescindível. Regular, porque você está mantendo o condomínio. É melhor prevenir do que remediar. Né? Com certeza. E outro, não é só pelo seguro. É pela a responsabilidade. São pessoas que estão ali. Tá? Não foi feita a manutenção, houve um sinistro e os bens materiais, ok, o condomínio vai assumir. Mas já pensou? Foi uma pessoa? Se causar um dano a uma pessoa, a vida não tem dinheiro que pague, né? Não tem preço. Não tem preço. Então, não é só a questão do seguro, é a importância de fazer as manutenções para não colocar nada e ninguém em risco. Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade do seguro dentro do condomínio. Muita gente não entende, não sabe. Desde 64, gente, que isso é obrigatório. Então, como é que funciona essa obrigatoriedade? Todo condomínio precisa ter? Me fala um pouco para que as pessoas possam entender e buscar, né, um bom seguro. Eu sempre falo que não é só pela obrigatoriedade, que desde 1964 foi incluso no Código Civil, né, que é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque o síndico ele tem que proteger o patrimônio dos condôminos. Tá? Ele não é obrigado a proteger os bens, roupas, móveis, que a gente chama de conteúdo e benfeitorias. Mas o patrimônio em si, o apartamento, a parte física, né? Estrutural. Estrutural do condomínio. Isso. Porque imagine, o condômino não fez o seu seguro individual. Tá? Aí tem um sinistro. O síndico pode ser responsável pelo patrimônio do condômino se ele não tiver feito o seguro. Volto a dizer, ele não é responsável pelos bens, pelo conteúdo, mas pelo apartamento em si, como foi entregue pelo memorial descritivo, a responsabilidade passa a ser dele. Imagine a responsabilidade de um síndico que não faz esse seguro. Existe obrigatoriedade no seguro residencial? Não. Obrigatoriedade, não. Mas a importância, sim, como um complemento ao seguro do condomínio. Ou então até se protegendo em um eventual caso desse que o síndico não fez o seguro. Entendi. No caso, aconteceu acho que em São Paulo, um incêndio, né, dentro de um apartamento que acabou danificando bastante a estrutura do condomínio. Sim. Essa é uma das grandes responsabilidades. O condomínio ele tem que cobrir o seguro, ele cobre esse apartamento. Como é que funciona? Num caso de sinistro de incêndio, a gente tem que fazer um bom seguro que proteja, né, tanto a parte comum quanto os apartamentos. Né? É a reconstrução do bem como ele era antes. A parte física, não importa onde começou o sinistro. Pode começar na área comum, dentro da unidade, não tem problema.
Aí, o individual, eu oriento para fazer um complemento ao do condomínio. Por quê? O síndico ele vai fazer da parte como a construtora entregou. Está lá no memorial descritivo. Sim. Aí o condômino vai e faz as benfeitorias. Trocou um piso e seus bens. Né? Às vezes, o condômino gasta mais com o conteúdo do que o próprio apartamento. Então, isso não é obrigatoriedade do síndico e ele faria um complemento. Outra coisa, se ele causar um dano ao condomínio, a área comum, ou, que seria o condomínio, e as unidades, certo? Estourou uma tubulação, as ramificações, molhou um elevador, molhou as outras unidades. A responsabilidade não é do seguro do condomínio. Não. Eu tive um caso recente, inclusive. Eu faço o seguro do condomínio e faço da síndica e de outros condôminos. Foi exatamente um da síndica. Estourou uma tubulação, o registro do chuveiro dela, do banheiro, foi direto para o elevador e para o vizinho. Se ela não tivesse esse seguro, ela teria tido um prejuízo de R$ 16.690. Então, essa é a importância de também ter esse seguro. Com certeza. Por mais que não seja obrigatório, ter o seguro também na residencial. Acontece muito das pessoas fazerem ou é algo raro? Hoje está mais usual, né? Mas, assim, o pessoal ainda não tem aquela cultura. E quando faz aquele bilhete. Eu sempre oriento fazer um bom seguro, que no eventual sinistro você não tenha problema. Tá tudo respaldado, não é isso? Pegando esse gancho e entendendo a importância do seguro residencial também, para que possa proteger, né, os bens, não vamos falar sobre valores, que é muito particular, de bem para bem. Mas é caro? O valor de investimento para um seguro? Caro e barato é muito relativo, mas assim... não é. É muito barato em relação ao bem. Às vezes o pessoal faz uma alusão uma correlação ao seguro do veículo. Né? Isso. Meu veículo é X, eu pago Y. Vamos ter uma situação hipotética. Eu tenho um apartamento de R$300 mil. Isso. Aí o pessoal pode pensar, puxa, meu carro custa 100, eu pago tanto. Você pega um carro de 150, você vai pagar quase 10 mil de seguro de carro. Depende do modelo, das coberturas, enfim. Isso. E como é que se aplica no apartamento? Aí o pessoal faz essa correlação. Se meu apartamento meu carro é 150, eu paguei tanto. O meu apartamento é 300, quanto é que eu vou pagar? Não, mas a taxa é diferente. O carro está ali... Tem algum valor médio, criando essa relação do apartamento de 300 mil, de quanto a média de valor que ficaria? Hoje tem seguradora que tem diferença de CPF para CPF, né? Pode dar uma diferença, mas assim, é um valor relativamente barato. Um bom seguro de um apartamento de 300 mil, você pode fazer com menos de R$500. Aí, gente, ano. Isso, ano. E isso não é só o seguro do apartamento em si. Danos a terceiros, danos elétricos, uma tubulação que rompa, né? Que seja de sua responsabilidade, que vale resguardar. Gente, é muito barato. E ainda mesmo. tem a opção da gente colocar aquelas cláusulas de serviço. Chaveiro, eletricista, encanador, desentupimento, check-up lá, enfim, é uma infinidade. É uma infinidade. Pegando esse gancho, vamos falar sobre as coberturas e as suas particularidades, porque existe cobertura, e, claro, a particularidade de cada situação. Então, para que a gente possa entender a diferença da cobertura básica e a cobertura ampla. A básica simples e a ampla, básica né? Simples, que você quis dizer? Isso. Como é que funciona? A básica simples é a mais contratada, até pela questão do valor. Como é que ela funciona? Incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça. Tá? E as Fumaça é o quê? Incêndio? Por exemplo, um edifício aí foram atingidos 10 andares. Tá? Começou no primeiro andar, um exemplo. Ele se estendeu até o 10º. O fogo não foi lá. Mas aquela fuligem, aquela fumaça causou dano. Então, isso também está incluso. Tá? Então, assim, a básica é tudo isso aí, mas as coberturas adicionais. Tipo, dano elétrico, quebra de vidro. Aí você vai colocando. São as orientações que a gente dá. A ampla? E a ampla, ela inclui
tudo isso, incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça, mais as coberturas adicionais. Já está tudo incluso. Tá? Inclusive, a ampla ela já inclui alagamento, desmoronamento, até a cobertura contratada. Então, Tá? no caso desse acidente que aconteceu nesse condomínio, que o muro tombou, a ampla quem cobriria? Não, mas aí ela continua tendo as exclusões, né? Por erro de projeto. Sim, são os critérios Isso. Entendo. Só que ela vai cobrir num valor mais amplo, certo? Entendi. Aí a ampla, além dessas coberturas, né? A gente pode contratar as coberturas de responsabilidade civil. Perfeito. Então, isso é muito importante a gente bater esse papo para que as pessoas entendam o que está sendo coberto, o que é para ser coberto. Não tem preço você ter paz e a cabeça tranquila. Quando você tem a manutenção preventiva em dia e acontece um sinistro que você está cobertado, você não tem dor de cabeça alguma, porque a seguradora vai fazer análise, vai honrar com a probabilidade é muito maior de honrar não ter, com tudo do que você não tiver com manutenção em dia, ou você tem um seguro básico, onde possa, né, acontecer mais coisas e que o condomínio vai precisar pagar. Porque com certeza. Se o segurador não paga, quem paga é o condomínio. Isso. E a responsabilidade é do síndico, é do gestor, né? E a gente pegando esse tema de responsabilidade, a gente tá entrando numa nova era, que é a era da tecnologia e a era dos carros elétricos. Que é algo tema novo, polêmico. mas que é um tema novo, que tem algumas questões. Como o seguro, como é que as seguradoras vêm se comportando em relação aos carros elétricos. Aconteceu de um carro em São Paulo, né, eu acho que foi em São Paulo, que ele pegou fogo e danificou a estrutura do prédio. Como é que a seguradora está se comportando em relação a esse tipo de sinistro? Qual a cobertura? Qual o seguro que se enquadra melhor para esse tipo de situação? E quais as responsabilidades do condomínio? É um tema relativamente novo, mas veio para ficar. É uma realidade. Hoje a gente não tem muita expertise de sinistro em relação a isso. Mas o que é que eu oriento? Ao síndico fazer as atualizações com um engenheiro eletricista, né, para colocar aquela capacidade elétrica de absorver esses carregadores. Tem que ser feita análise. Toda a atualização precisa dos critérios. Aí é onde entra a questão de fazer com um profissional habilitado, né, que faça essa atualização. Por exemplo, se o condomínio que colocou os carregadores, né? Há um sinistro, está tudo ok, todas as regras foram cumpridas, a seguradora vai analisar, provavelmente vai pagar. Não vai ter problema. Agora, se for o condomínio que colocou, a responsabilidade não é do condomínio. É do condomínio. Então, isso pode gerar uma responsabilidade para o condômino. Aí onde é que fica o síndico? Isso. Aí vamos ver como foi esse acordo, se foi ele que autorizou, enfim. Agora vou só fazer uma observação. O seguro do veículo, né, o dano ao veículo não vai ser coberto. Pelo seguro do condomínio. Do condomínio. Ele que vai ter que ter o seguro para cobrir o bem dele. A gente vem conversando, vem batendo alguns papos aqui, e agora me veio à cabeça a situação que aconteceu aqui em Petrópolis, das chuvas, sobre os carros no estacionamento que ficaram boiando. Foi outro caso meio complicado, e como é que funciona? Como é que o seguro se comporta em relação nesse caso? Ali foi uma situação que, até onde eu sei, foi em decorrência de uma obra, né, mal executada. Eu não sei exatamente como ocorreu, mas a responsabilidade é de quem causou o dano, tá? E, nesse caso, aí vai ser analisado. Em relação aos carros, se chama, quando molha, né, cálcio hidráulico. Aí, cada condômino que tenha o seu seguro vai ter cobertura normal. E os que não tiverem? Aí, os que não tiverem, vai procurar quem causou o dano para ter o ressarcimento. Porque ali foi um caso, vem o caso da responsabilidade civil por um evento da natureza, que é risco excluído em todas as seguradoras. Porque a culpa não foi do condomínio, entende? Entendo. O que é uma responsabilidade civil? É quando o condomínio tem culpa, né? Ali não foi uma culpa do condomínio. Entendi. Por isso que é risco excluído.
Perfeito. Gente, é tanta informação, é uma questão muito delicada a ser tratado, que é a questão dos seguros, mas super importante. Então, desde a obrigatoriedade até os suportes, que a seguradora vai né, fazer a cobertura do condomínio e principalmente na análise da contratação. Que é muito importante. Dê uma dica para quem está nos acompanhando, pode olhar para cá. Quais os pontos ele deve entender na contratação do seguro? Primeiro do analista, né, do responsável que está fazendo a avaliação, e os pontos principais a serem entendidos, a dar atenção na contratação de um bom seguro. Gente, eu sei que o assunto seguro, às vezes, não é muito atrativo, né? O pessoal acha que é uma coisa que eu não vou precisar, eu vou pagar porque é obrigatório, mas não é. Tem que fazer um bom seguro. Eu sempre estou à disposição, eu em particular, sempre estou à disposição para fazer a consultoria, orientando. Como eu falei antes, seguro é uma coisa que a gente não quer usar, mas se precisar, está ali para nos ajudar. Então, escute a consultoria, faça um bom seguro com todas as coberturas possíveis, né? Não achem que o seguro é caro. Não, porque num eventual sinistro, e isso é meu dia a dia, vocês podem ficar com prejuízo bem significativo. Aqui em Natal, qual foi o maior prejuízo que o condomínio teve, dentro de toda a sua experiência, em que o seguro poderia ter coberto e pela má contratação o condomínio tomou prejuízo? Qual foi o maior prejuízo? Bem, nesses 18 anos que eu atuo, eu nunca tive um problema de não contratação. Devido à sua consultoria? Provavelmente. E, além da consultoria, o síndico acatou, né? Eu tive uma situação que eu conto até hoje, e o síndico fez um síndico não, o morador, que começou o dano lá, fez um vídeo explicativo. Foi mais uma situação que nenhum dos apartamentos tinha o seguro individual. Eu cheguei nesse condomínio em março, isso faz mais de 10 anos. A gente arrumou a apólice toda, não era comigo. Em setembro, aconteceu um sinistro. Lá foram 14 apartamentos envolvidos, de 33 unidades. Então, o prejuízo foi bem significativo. Se a gente não tivesse feito essas adequações, o síndico e o condomínio e os condôminos teriam tido um prejuízo gigantesco. Daí vem cada vez mais a se atentar, né, sobre a importância do seguro e principalmente sobre a importância da boa contratação do seguro. É ouvir, né, a consultoria, é entender a realidade do condomínio. Você está no mercado há bastante tempo, você tem bagagem, tem propriedade, entende os sinistros que acontecem. Você é a melhor pessoa para falar sobre que o seguro vai cobrir ou não. Para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, para que as pessoas entendam melhor quem é a Giovânia, quem é a Visão Técnica. Deixa as redes sociais para que as pessoas possam acompanhar. Em relação à consultoria, é super importante. A gente trabalha com diversas seguradoras, tem as particularidades de cada uma. Às vezes, nem sempre o valor a pagar, né? Porque às vezes tem uma companhia que tem um valor melhor, mas nessa pode ter uma situação que esteja naquelas exclusões, né? E o barato pode sair mais caro. Apesar da gente trabalhar com as companhias que a gente não tenha problema, tá? E as nossas redes sociais são a VT Seguros, né, que é a Visão Técnica. A gente fica ali no CCAB Sul, na Roberto Freire, loja 5, sala 5. O telefone é o DDD 84 99911 2195. O meu, em particular, eu dou para todo mundo esse contato, estejam sempre à disposição. É o 84 99974 4644. E o Instagram é @VT Seguros e o meu, @Giovânia Dias, com J.
Eita, tá aí, pessoal. Mais um programa riquíssimo de informação, de conteúdo. E, claro, abordando um tema super importante, que é a questão do seguro, né, da proteção patrimonial, para que o condomínio, o gestor, os moradores estejam, né, resguardados sobre tudo que possa vir a acontecer. Muito obrigado pela participação. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Tô sabendo agora, depois desse nosso bate-papo. Muito obrigado. Foi riquíssimo. Nos siga nas redes sociais, siga-me.condomínios, siga o Siga-me Cast no YouTube, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar. Sempre que tiver alguma dúvida, sempre que tiver alguma questão, coloca lá, porque eu tenho certeza que vai nos ajudar e vai lhe ajudar a levar cada vez mais conhecimento. Muito obrigado, Giovânia, pela essa participação. Foi muito bom. Eu que agradeço mais uma vez e sempre que precisar, a gente está à disposição. Claro, à disposição de vocês que estão nos acompanhando, ela está se predispondo a oferecer uma consultoria e, claro, a analisar o melhor seguro para o seu condomínio. Com certeza. Corre lá e nos acompanha.